Irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma pastoral desse período de quarentena, uma devocional. Eu queria convidar vocês a pensarmos um pouco naquilo que a Palavra de Deus nos propõe a refletir para esse dia, 27 de março de 2020. Abramos as Bíblias aí no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e sua fama correu por toda aquela região e ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Irmãos, essa parte das Escrituras, ela propõe uma reflexão muito direta para aquilo que a gente está vivendo hoje. Existe uma outra porção da Escritura, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, em que Paulo nos propõe também uma ideia sobre identidade, sobre caráter, sobre quem Jesus é e quem somos nós através da vida nele, da vida que foi gerada em nós através dele. Paulo diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como Espírito do Senhor, lá em 2 Coríntios 3:18. A grande pergunta que eu poderia fazer a vocês para esse momento de reflexão, para a gente pensar um pouco nesse texto, é: como vocês definiriam Jesus, ou como vocês definiriam o caráter de Cristo? Como vocês definiriam o caráter de Jesus? Nós temos aqui uma narrativa onde Jesus está num período de quarentena, onde o próprio Deus o leva para o deserto para mostrar facetas do caráter de Jesus, que nos propõe também vivermos essas facetas nos cenários de adversidade ou nos cenários de conflito, nos cenários onde a nossa fé é provada. Então, nós sabemos que a ida de Jesus ao deserto, ela traz a evidência de aspectos da sua humanidade, mas ela também traz evidências de aspectos da sua divindade. O deserto, ele expõe o caráter de Jesus de uma maneira muito cristalina, muito vívida para nós, mostrando para os seus discípulos dos séculos seguintes, para todos nós que temos hoje a oportunidade de fazer a análise do texto, de que Jesus, ele
não era apenas, ou ele não era suficientemente Deus encarnado, mas ele também era humano. E a sua fome, a sua sede, o seu andar extenuado estava muito claro e muito evidente na narrativa e naquele cenário. E nos mostra um cenário de conflito de poderes, de conflito entre a própria pessoa do Cristo encarnado e o diálogo ali com Satanás, o enganador, o usurpador, aquele que está no mundo para produzir tentação sobre os habitantes da terra. Então Jesus tem aquele conflito, aquele diálogo, e aonde a sua divindade e humanidade elas são explícitas no texto. Isso nos propõe uma ideia muito clara. A Bíblia vai nos mostrar em Jesus sobre o seu caráter, sobre a sua pessoa, sobre o seu ser, sobre a sua obra, que existe atributos, é o que a gente chama de atributos de divindade, aqueles atributos transcendentes, aqueles atributos que só pertencem a Deus, aqueles atributos que só Jesus tem e que nenhum outro homem terá, né? Jesus é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, esses atributos, eles são exclusivos da divindade. Eles são incomunicáveis, segundo o termo que a gente usa na teologia clássica. Atributos incomunicáveis de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber em Jesus atributos comunicáveis, que é justamente aquilo que Deus é e Ele quer que os seus filhos sejam. E a mediação pela qual Deus produz essa transformação em nós é a mediação pelo qual essas características, esses atributos, essas virtudes são evidenciadas no próprio Cristo. Santidade, dependência, oração, humildade, sujeição, tudo isso Jesus demonstra nesse texto, que para vencer o diabo, a voz do tentador, a voz contrária aos planos de Deus e o propósito de Deus e o ideal de Deus para o seu povo, não é vencido por misticismo cego ou por revelações extrabíblicas ou por elementos assim. A forma pela qual Jesus nos mostra no texto, no qual os filhos de Deus vence a investida do tentador, é justamente caminhar para evidenciarmos a identidade daquilo que somos em Jesus e daquilo que Jesus tem gerado do seu próprio caráter em nós, da sua própria vida em nós, da sua própria identidade em nós. Então nós vamos aprender coisas muito interessantes. E surgem algumas indagações. Por que Jesus foi tentado? A primeira proposta da tentação de Cristo no deserto foi para comprovar a aprovação do Pai, que está lá no versículo 22 desse capítulo 4. Quando Jesus sai do período de tentação, ele vai naquele cenário do encontro de João Batista, e existe aquela declaração triuna, onde o próprio Pai diz que é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Então, a própria sujeição de Jesus como Filho, como Deus encarnado, na figura ali da sua humanidade explícita, e como ele se sujeita ao Pai e à sua palavra, mostra isso muito evidenciado, e de forma explícita nos revela a humildade do Cristo e a humildade que ele requer dos seus discípulos. Um outro aspecto interessante que podemos comprovar no episódio aí da tentação no deserto, na quarentena do deserto, é que comprova a perfeita humanidade de Jesus. Existe um livro de um autor americano chamado Bruce Warren, né, foi produzido em português pela editora Fiel, chamado Cristo Jesus Homem, onde ele trata na cristologia da sua obra aspectos mais linkados à humanidade de Jesus, que é uma grande tensão histórica, a humanidade e a divindade de Cristo. E ele mostra como Jesus era plenamente homem sem deixar de ser plenamente Deus.
Então, uma obra interessante para ajudar nessa reflexão. E a humanidade de Jesus está explicitada no texto, a fome, a sede, necessidades humanas, mas ele não se deixa vencer por suas necessidades humanas. Ao mesmo tempo, nós temos o episódio aí do deserto, da tentação, para comprovar sua perfeita divindade, a forma como ele vence Satanás em sendo um com o Pai, em unidade com o Pai, respondendo todas as indagações do mal através de uma proposta de revelar exatamente quem ele era na pessoa do Pai. E isso nos traz também um paralelismo. Lá no Éden, o primeiro Adão, como Paulo usa essa analogia nas suas cartas paulinas, principalmente na carta aos Romanos, lá no Éden nós vamos ter a figura do primeiro Adão sendo vencido pela tentação, sendo vencido pelo diabo no paraíso. Já aqui, no episódio do deserto, nós temos o segundo Adão, nesse paralelismo paulino, e nesse texto de Lucas nós vamos ver o segundo Adão, Cristo, vencendo o diabo pela palavra de Deus, por alguns meios de graça, mostrando para a gente, os seus filhos, os seus discípulos, que tipo de tática precisamos usar para enfrentar as tentações nos dias em que as nossas adversidades ou as nossas necessidades parecem ser mais pulsantes do que permanecermos fiéis à palavra de Deus. Então, nós vemos o segundo Adão vencendo o diabo no deserto, enquanto o primeiro Adão perde para o diabo no paraíso. O cenário, toda a revelação culminante nesse ato redentivo mostra o Cristo como superior na segunda aliança, como superior na sua obra, como superior àquilo que o autor da carta aos Hebreus diz, que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, é superior a tudo e faz a segunda aliança superior à primeira, né? Porque a primeira aponta para a segunda. Então nós temos no período de deserto, no período de confinamento, de quarentena, seja qual for o período em que as adversidades nos levem para esses desertos de vida, nós temos que utilizar os mesmos recursos que Jesus utilizou. E isso vai mostrar o quanto do caráter de Jesus nós temos abduzido e nós temos evidenciado no nosso próprio viver. Jesus utilizou a oração, versículo 21 vai mostrar isso. Jesus utiliza a palavra de Deus, o está escrito clássico, enquanto Satanás também utilizou a palavra de Deus, reproduzindo textos veterotestamentários lá de Salmos 91, Jesus reproduziu Deuteronômio 6 para poder responder e combatê-lo. A palavra de Deus, além de ser utilizada como revelação especial, Jesus usa meios de graça como a oração, como o amor ao Pai. Tudo ali está linkado, o seu senso de abnegação, de obediência, está ligado à questão do amor ao Pai. Também, e a Bíblia diz que ele vai para aquela situação do deserto para enfrentar tudo aquilo por causa também do poder do Espírito. Ou seja, não tem como a gente se encher de Deus estando cheio de nós mesmos. Se encher de Deus, e eu não estou falando aqui de um enchimento místico, de um enchimento pautado em situações que não tem nada a ver com o que está revelado nas Escrituras. Eu estou falando de um enchimento pelos meios de graça, pela oração, pelo quebrantamento, pela contrição, pela própria vida de leitura e estudo da Palavra de Deus e pela aplicação da Palavra de Deus. Às vezes somos muito ortodoxos no discurso e pouco ortopráticos na nossa forma de colocar em prática a Palavra de Deus em nossas vidas. O que me faz lembrar de uma citação do C.S. Lewis, quando ele diz que não são somente, nós somente utilizamos as fraquezas e os problemas para procurar justificar o nosso cansaço, a nossa falta de querer estar com Deus, de buscar a Deus, né? A nossa preocupação com as nossas necessidades pessoais. Nós só utilizamos isso como desculpa. Quando alguma coisa é objeto de
algum tipo de elogio, de lisonja, algum tipo de virtude, qualidade, nós atribuímos a nós mesmos, mas aquilo que é as nossas fraquezas, nós falamos, não, ó, isso aí foi por causa das fraquezas, das necessidades que eu sucumbi ao dia de tentação. Então a gente tem que estar muito consciente disso, muito consciente de que precisamos a cada dia crescer em Cristo através da sua palavra e guardar a palavra no coração para praticá-la, vivendo aquilo que o grande mandamento diz, que ao mesmo tempo que amamos o Pai sobre todas as coisas e de similar forma o próximo como a nós mesmos, isso só é possível. Isso só é algo verídico em nossas vidas se o nosso caráter, a nossa vida for transformada de acordo com o caráter de Jesus. Então que o Senhor nos ajude nesses dias de quarentena, nesses dias de confinamento, a vivermos a perspectiva da quarentena da mesma forma que Cristo nos ensinou e da mesma forma como Ele passou nessa quarentena no deserto. Totalmente dependente do Pai, totalmente imergido na palavra de Deus e totalmente atuante diante do cenário que estava evidenciado sobre ele, utilizando a palavra de Deus para calar toda voz contrária ao ideal de Deus, ao propósito redentivo de Deus, aos planos do Senhor evidenciados como atos redentivos na história. Que o Senhor nos ajude e guarde o nosso coração. Oremos. Pai, nós te damos graças, te louvamos, te bendizemos nesse dia. Obrigado, ó Deus, pela palavra do Senhor que é alimento, pela palavra do Senhor que nos traz vida, pela palavra do Senhor que nos traz alento. Que aonde essa mensagem chegar, nos lugares mais distantes, a gente tem tido notícias de que esses vídeos já chegaram até para pessoas nos Estados Unidos, fora do Brasil, que a palavra ache guarida no coração de cada pessoa. Obrigado pelos meios de tecnologia, obrigado, ó Deus, pelo feedback que temos recebido de alguns irmãos que têm tido a sua fé edificada. Isso não é glória nossa, não é glória humana, mas é glória de Deus que nos proporcionou os recursos para que pudéssemos pregar, anunciar as boas novas e fazer o Teu nome anunciado, Pai. Nos ajuda e guarda o nosso coração de todas as vozes contrárias ao Teu ideal e ao Teu propósito para nós, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. No domingo teremos vídeo novo aí no canal, então não esqueça também de fortalecer esse canal, esse meio de divulgação da Palavra de Deus, se inscrevendo, curtindo, dando o like aí para o vídeo alcançar realmente uma boa avaliação na mídia social, com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar. Isso tem sido bênção para vocês. Compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a todos.